Opa galera, e aí, tudo bom? Bom, tô aqui pra mais um vídeo, gravando aí minha experiência como iniciante no marketing e gravando aqui e registrando esse começo, né, mano? Cara, eu quero gravar conteúdo assim porque eu acho que vai ajudar quem tá iniciando e vai ajudar a mim mesmo também pra desenvolver minha comunicação e tudo. Cara, eu sigo aí umas páginas, eu vejo uma galera falando e tipo assim, todo mundo tem que começar por algum lugar, cara. Não importa que fique uma merda, não importa que fique uma bosta no início, mano. Você só tem que gravar, cara. Então se você tá vendo esse vídeo e você quer começar alguma coisa, você tá com medo que fique bom ou que fique ruim. Não, você não pode estar com medo que fique bom, né? Mas você tem que querer que fique bom, na verdade. Mas você tá com medo que fique ruim, cara. Faz assim mesmo, mano. Porque esse vídeo aqui, cara, com certeza vai ficar uma merda. Com certeza não é legal. Tipo, rapaz, a qualidade não tá boa. Tô gravando aqui no meu quarto, de noite, com a iluminação ruim, tá ligado? E é isso mesmo, mano. Porque o que importa é que eu tô falando aqui, tá ligado? O que importa é que eu tô desenvolvendo minha comunicação, que vai servir muito pra mim no futuro. Vai ser muito útil, entendeu? E eu tenho noção disso. Então, se você quer começar alguma coisa, só começa, só faz, cara. Não importa se tá ruim, se tá bom. Vai que alguém vê e vai que isso é útil pra alguém, tá ligado? Igual eu tô fazendo aqui, tipo, vai que isso é importante pra você ouvir isso agora. Que você vai lá e vai fazer porque eu falei, entendeu? Então, mesmo que você ache que que você tá fazendo tá ruim, mano, isso pode ter algum impacto na vida de alguém, na vida de uma pessoa. Então vai servir, vai ser útil, cara. Só faz, tá ligado? Então, cara, se alguém me perguntar por que eu tô fazendo esses vídeos, é isso. Tá entendendo? É útil pra quem tá assistindo e é útil pra mim. Enfim, hoje eu vou falar um pouco, vou atualizar sobre o que tá acontecendo. Basicamente, no último vídeo eu falei que eu tava criando um produto. Porque, cara, sem infoprodutor na internet você tem que criar um produto, né? Só que, cara, é difícil, meu, é difícil criar um produto. É fácil, na verdade. É fácil, mas é difícil também. Porque, cara, eu sou muito meio. Eu não diria que eu sou perfeccionista, mas eu queria entregar um produto bom, mano. Eu queria fazer um entregável legal, entendeu? E, cara, eu vi um vídeo do Daniel Penin, falando sobre PLR, dropshipping, encapsulado. E ele falou basicamente que. Ele falou quatro coisas lá que eu esqueci, mano. Quatro coisas que não podem se equilibrar. Que é a entrega do produto. Tipo assim, seu produto é bonito, seu produto você quer fazer ele rápido, seu produto é caro, alguma parada assim. E, enfim, eu esqueci. Mas basicamente, mano, se você quiser fazer um produto bem feito, ele vai demorar pra ser feito. Ele não vai ser rápido. Então, se você quer entregar um produto rápido, tipo, pra hoje, pra amanhã, não vai ficar legal, cara. Não vai ser um produto bom. Entendeu? Se você quer fazer um produto bonito, bem feito, vai demorar. Entendeu? E aí eu não queria fazer, sei lá, um e-book. Porque, mano, um e-book, cara, é difícil de. É difícil de vender e-book, sabe? Tipo, o brasileiro não lê. E pra escalar um e-book, cara, não é impossível, cara. Eu acho que dá certo, sim. Só que eu acho que você tem que ter muito conhecimento pra dar certo, porque não é simples convencer alguém de ler, de comprar um e-book, tá ligado? Mas, no entanto, pode ser que eu venda mesmo algum e-book. Só pela velocidade, mano. Se liga. Essa semana. Essa semana aí eu. Como eu sou iniciante no marketing, não tenho nenhum caixa com isso, cara. Eu vi algumas dicas, né, da galera falando. Eu entrei em umas comunidades de network, tô participando aí. Eu vi uma galera falando, comecei a seguir um monte de gente. E basicamente, mano, essa galera fala que, pô, se você quer iniciar no mercado digital, eu falo isso pra quem tá assistindo também, mano.
é muito interessante que você faça prestação de serviços, né? Para isso você tem que aprender uma habilidade e você tem que vender a sua habilidade para as outras pessoas, né? Isso que é prestar serviço. Você vai se transformar num produto, você vai se vender para os outros, basicamente. Isso é uma boa maneira de levantar caixa, cara, no início. É uma boa maneira de levantar caixa. E isso me convenceu, cara, porque é muito verdade, tá ligado? É muito verdade. Você pode começar querendo fazer PLR, querendo fazer drop, encapsulado, sei lá, mano, mas é difícil de escalar esse tipo de coisa no início, quando você não tem tanto conhecimento. Se você acertar, é meio que na cagada, né, pô? Você meio que teve sorte, basicamente. Você estudou, obviamente. Você acertou uma coisa e outra. Mas, mano, você teve sorte. Porque, mesmo com conhecimento, quando você começa, cara, é difícil acertar de primeira. Tá ligado? E tipo assim, no marketing, você tem que botar logo em ação, tá ligado? Eu ainda não botei em ação, não. Mas eu já entendi que você precisa botar a mão na massa, cara. Logo. Tipo, fazer página, fazer produto, fazer copy. Você precisa entender de tráfego. Você precisa entender de um monte de coisa. Entendeu? E aí eu pensei em começar mais devagar, tá ligado? Ir pelo caminho um pouco mais fácil. Então, basicamente, eu tô estudando sobre tráfego pago. E aí eu comecei ontem a estudar sobre tráfego pago. Basicamente, a minha ideia é aprender o que eu puder sobre tráfego pago, mais ou menos em uma semana de estudo. E quando eu tiver com uma semana mais ou menos focado, aí eu já vou atrás de cliente, mano. E já vou tentar fechar os meus primeiros clientes mesmo, tá ligado? E se der certo, eu vou conseguir ter os meus primeiros dólares. Ah, se fosse, né, mano? Eu não falo inglês. Mas eu vou conseguir levantar meu primeiro caixa ali com marketing, né, com a prestação de serviço. E aí, mano, eu vou juntar um pouco esse caixa e depois eu vou focar no meu próprio infoproduto. Mas basicamente, quando você presta serviço, você ganha experiência, porque eu vou prestar serviço de tráfego pago. Então eu vou ter muita experiência no tráfego pago. Quando eu for lançar o meu produto, as chances de dar certo são muito maiores porque eu já vou saber o que fazer, né? Mais ou menos. E pô, você não precisa de dinheiro pra ter essa experiência, pra começar a ter experiência no tráfego pago. Pelo contrário, se você prestar serviço, você vai ganhar dinheiro pra ter experiência, mano. Porque os outros vão te pagar. Então você vai ganhar experiência com o dinheiro dos outros, tá ligado? No tráfego. E você vai ficar bom, vai começar a ficar bom nisso, porque você vai estar praticando, tá ligado? Então, isso é muito bom. Eu pensei por esse lado e eu, pô, acho um caminho menos arriscado, tá ligado? É um caminho menos arriscado, mano. E existem outros serviços também que eu posso estar adquirindo, né? As habilidades que eu posso estar adquirindo para prestar serviço também. E depois que eu fizer isso de tráfego, eu quero ganhar habilidade de inteligência artificial, né? De fazer automação, criar automações para WhatsApp, para um monte de coisa. E eu também vou vender isso. Eu acredito que eu vou conseguir fazer tanto prestar serviço para tráfego quanto para automações nos próximos 4 5 6 meses, entendeu? Enquanto isso, mano, eu posso pensar daqui pra lá em já criar o meu infoproduto e já começar a também tentar escalar isso, o que seria excelente. Porque basicamente as habilidades que eu quero aprender vão me servir para eu escalar, não, vão me servir para eu levantar um caixa, ganhar experiência e depois isso vai voltar para mim
esse conhecimento todo vai me servir para eu poder me lançar no mercado como infoprodutor, tá ligado? E ter mais chances de sucesso. Então, basicamente é isso que eu tô fazendo. Eu tô tentando aprender sobre tráfego, eu já tô aprendendo um pouco sobre tráfego. E vamos prestar serviço, cara. Localmente. Primeiro eu vou tentar local, vou criar o Instagram e tudo, me posicionar nas redes para as pessoas me acharem, me encontrarem e tudo. Eu já tenho uma ideia de o que eu vou fazer para conseguir os clientes. E cara, vai dar certo, tá ligado? Vai tudo dar certo, tá ligado? Eu vou pausar aqui pra eu dar uma pesquisada ali rapidinho, eu volto. Bom, mano, basicamente eu fui pesquisar, dar uma pesquisada aqui num livro que eu tô lendo, né? Num e-book, na verdade, que eu tô lendo. Ah, brasileiro não lê, não consome e-book. Pô, eu consumo, tá ligado? Eu, pelo menos, tô consumindo agora. Eu tô lendo. Porque, cara, ler é muito, muito legal. Tipo assim, barulheira do caralho. Bom, mas tipo assim, tu vai comprar um curso. Aí as aulas vão, tipo assim, alguns dá pra acelerar, mas outras não. Basicamente você vai assistir ali frame por frame, tá ligado? Quando você lê, mano, você, sei lá, eu sinto que eu tô ganhando um conhecimento mais personalizado, porque eu posso ler rápido, posso reler e é muito fluido, sabe? E eu entendo, entra bem na minha cabeça quando eu tô lendo. Entendeu? Às vezes mais do que quando eu assisto. E aí, tipo assim, também tem um bagulho de tipo assim, quem tá me ouvindo agora e vai aprender alguma coisa, porque eu vou entregar um conteúdo de valor agora, né? Porque, pô, quem chegou até aqui, o final, que eu acho, tipo assim, que se 10 pessoas viram e 1% chegou até o final, então uma pessoa tá aqui vendo. Você merece ter um conteúdo de valor. Então eu vou falar um pouco do que eu aprendi nesse e-book que eu tô lendo. E você que vai estar só escutando o que eu estou falando para você, vai estar absorvendo e vai estar aprendendo 30%. Porque você está só escutando o conteúdo. Só que você sabia que, tipo assim, se você ensinar o conteúdo, você aprende muito mais. Então eu saquei que, tipo assim, se eu só ler, eu vou absorver uma certa quantidade de conhecimento. E se eu ensinar, eu vou absorver 90%. Tá entendendo? Então eu vou te ensinar, porque daí eu vou aprender. E aí você vai aprender também. Então é uma troca, tá ligado? É uma troca. Eu aprendo te ensinando e você aprende me escutando. Só que eu vou estar aprendendo mais do que você. Mas se você quiser ensinar também, você pode, mano. É só aprender e ensinar, tá ligado? Então basicamente o livro que eu tô lendo é esse. Não sei se vai estar ao contrário, mano, mas basicamente é venda-se. Técnicas vencedoras de marketing e vendas para a sua vida pessoal e profissional. O sumário desse e-book, ele tem introdução, depois tem o primeiro capítulo, Pergunte Certo. O segundo, Comunique-se positivamente. Depois, siga os passos da venda, concentre-se no importante, conquiste a confiança do cliente, experimente, tente, seja diferente. Depois, promoção, a alma do negócio. Depois, negocie eficazmente. Depois, apresente com arte. E por último, o fechamento, a conquista da venda. E basicamente eu vou dar um resuminho do que eu aprendi no primeiro capítulo, que se chama Pergunte Certo, que eu achei, mano, muito interessante esse capítulo. Basicamente ele te dá três formas de você perguntar. A primeira são as perguntas abertas, porque normalmente a gente faz perguntas fechadas. E se você quiser conseguir alguma informação de alguém, se você isso serve para as vendas, né? Quando você quer tirar alguma informação do cliente, tipo saber o que ele está gostando no produto, você não faz perguntas fechadas, como por exemplo, você gostou desse produto? Você gostou do meu produto? A pessoa ela vai ser induzida a responder sim ou não. Isso é uma pergunta fechada. Então você não vai obter tanta informação com essa pergunta sua, tá ligado? É uma pergunta meio burra. Se você quer tirar a informação da pessoa. Se você quer tirar a informação da pessoa, não faça as perguntas fechadas, faça perguntas abertas. Isso é o que o livro faz. Isso é o que o livro explica. Para você fazer perguntas abertas,
você pergunta, por exemplo, em vez de perguntar, você gostou do livro? Você pergunta, o que você achou do livro? Ou o que você aprendeu com o livro? E daí a pessoa vai ser induzida a te dar uma breve explicação, no mínimo, sobre o que ela achou do livro, tá ligado? E isso você vai conseguir extrair uma boa informação da pessoa. Ah lá, uma dica para vocês. Essas perguntas abertas, normalmente elas começam com onde, como, quando, porquê, quem, quantos, o que, qual e etc. Tá ligado? Elas não admitem sim ou não como resposta e elas são muito eficientes para você obter informação. Pronto, mano. Depois vem as perguntas afirmativas. Essas servem para gerar empatia e serve pra pessoa confiar em você, tá ligado? Porque, tipo assim, quando a pessoa constata que você e ela compartilham do mesmo ponto de vista, das mesmas ideias e tudo, ela passa a ter mais confiança em você, entendeu? Então é para isso que servem as perguntas afirmativas. Elas basicamente são uma afirmação que são transformadas em perguntas. Então, normalmente você faz uma afirmação que ela é verdadeira para a maioria das pessoas. Tipo, o céu é azul, tá ligado? E aí depois você basicamente coloca uma amarração no final, no começo ou no meio da frase. Tipo, o céu é azul, você concorda? Isso é uma amarração. Ou então, você concorda que o céu é azul? Tipo, basicamente é isso. Nas vendas, você pode fazer isso com uma copy, com alguma coisa, para fazer com que o seu público ele passe a confiar mais em você porque você tá tendo o mesmo ponto de vista que ele. Deu pra entender? Mas tipo assim, existem verdades que nem todo mundo concorda. Então você tem que ser o mais geral possível, tá ligado? Tipo, no livro, ele dá o exemplo de Jesus. Por exemplo, ele fala: Jesus veio à Terra para salvar a humanidade. Não é verdade? Pode ser uma excelente pergunta afirmativa para um cristão, mas se o interlocutor seguir outra religião, ele talvez torça o nariz. Deu para sacar? Então você pode perder alguns leitores, alguns leads ou alguém do seu público porque você fez a pergunta errada, ou porque você não generalizou o suficiente. Aí ele te ajuda e te dá um exemplo sobre um carro. Ele fala: em vez de dizer que este carro é muito confortável, concorda? Vamos supor que você está vendendo um carro, você é da concessionária, a pessoa está avaliando o carro e você fala: esse carro é muito confortável, você concorda? Aí isso pode meio que ser meio errado, porque em vez de dizer isso, você pode dizer que tipo assim, ó, conforto é importante num automóvel, certo? A pessoa pode não achar aquele carro em específico confortável, que existem vários parâmetros de comparação da pessoa, né? E o seu pode ser diferente do dela, tá ligado? Mas ela facilmente vai concordar que seja qual for o padrão, o conforto é importante, tá ligado? Então, quanto mais geral for a sua pergunta e ela afirmar alguma coisa e ela ter uma amarração, mais a pessoa vai se identificar com você e você vai se tornar mais confiável a partir disso. Pronto, basicamente é isso. E por último, são as perguntas alternativas. Basicamente, as perguntas alternativas, elas têm que ter um objetivo e você tem que fazer uma pergunta que, independente da resposta, você atinja o seu objetivo. Por exemplo, se você estiver vendendo um produto, se você tiver, vamos supor, um produto normal, convencional e um produto premium do seu primeiro produto, você tem duas opções de produto, um produto base e um produto premium. Então você pode simplesmente perguntar para a pessoa qual dos seus dois produtos ela prefere. Independente da resposta dela, se ela quiser um ou outro, você vai ter atingindo o seu objetivo, que é a venda. Sacou?
Isso serve para qualquer coisa. Se você der duas opções para a pessoa, ela vai escolher uma das duas e você vai acabar atingindo o seu objetivo. Mas no livro diz apenas duas. Já eu recomendo três opções. Porque eu também vi em um outro vídeo que isso faz muito sentido. Que, bom, se você tem uma única opção, a pessoa pode não acabar escolhendo, né? Isso pode não fazer o tipo dela. Se você tiver duas opções, a pessoa, na cabeça dela, vai achar que uma é a certa e outra é a errada. E ela vai ficar indecisa e pode acabar não comprando e desistindo também. Mas se você tiver a partir de três opções, a pessoa ela vai sentir que ela tem um poder de escolha. E as pessoas adoram sentir que elas estão escolhendo alguma coisa. Então, se você tiver três escolhas, as pessoas vão se sentir mais confortável em provavelmente vão escolher algumas dessas três. Bom, basicamente é isso, mano. Esse foi o vídeo, né? Eu tô explicando basicamente o que eu tô fazendo da vida aí no marketing, né? Eu não sei se eu mostrei nesse vídeo, cara, mas basicamente eu estudei um pouco. Eu anotei algumas coisas de que eu aprendi sobre tráfego. Vou continuar estudando sobre tráfego. Eu vou tentar meus primeiros clientes no próximo mês, basicamente. Ou esse mês ainda ou no próximo. Não pode demorar muito, porque basicamente tráfego pago, assim como qualquer coisa na sua vida, mano. Se você tá aprendendo, põe logo na prática. Eu tenho que tentar seguir isso, tá ligado? E é isso, mano. Eu tenho outros papos pra falar, outras coisas legais. E eu vou deixar isso pro um próximo vídeo, tá ligado? Basicamente esse vídeo foi isso. E eu entreguei um pouquinho de valor, né? E quem tiver interessado aí no livro completo, é só fazer aí é só colocar aí nos comentários, é só você comentar aí que você quer o livro, mano. Aí você me passa seu direct do Instagram, que daí eu te chamo lá, ou então você me chama e eu te passo no hambúrguer, tá ligado? E, bom, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui, galera. Se alguém assistiu até aqui, vai ser muito legal, cara. Seria muito legal. Basicamente eu não tenho nenhuma visualização no meu canal no YouTube. Mas isso não significa nada, mano. Não significa nada. Eu posso vir a ter. E não importa, basicamente não importa. O que importa é que eu tô produzindo algum conteúdo. Eu tô fazendo alguma coisa, tá ligado? Eu comecei, tô me expressando. E o objetivo é que cada vídeo fique melhor e que minha comunicação fique melhor. Tá entendendo? E que eu aprenda a entregar valor pras pessoas. Então, mano, basicamente é isso. Até um próximo vídeo, eu vou ficando por aqui. E valeu, mano.